Muito bem-vindo ao quadro da saúde aqui no nosso programa. Que bom ter a sua companhia logo cedinho para um bate-papo muito agradável a respeito de como cuidar bem da nossa saúde. Essa semana estamos voltando ao tema da saúde intestinal, né? Como ter aí um intestino funcionando bem para você não ser alvo de doenças, etc. Está conosco a doutora Aline Mafra. Tudo bem, doutora Aline? Tudo bem. Seja bem-vinda de volta ao nosso programa. Obrigada. Ela que é nutricionista especializada em nutrição clínica e estética e também aí atende presencial e também online. O Instagram dela é @aline_araújo.nutri e você até pode aproveitar para segui-la aí nas redes sociais. Hoje vamos falar um pouquinho sobre alimentos probióticos. Qual é a diferença, doutora, de alimentos probióticos e pré-bióticos? Vamos lá então. A gente falou no último programa sobre os pré-bióticos, né? Que são fibras geralmente e alimentos que contêm pré-bióticos, que a gente alimenta aquelas bactérias lá do nosso intestino, lembrando que as benéficas, certo? E os probióticos são as bactérias. Então, existem alimentos que a gente consegue recolonizar essas bactérias no nosso intestino. Então, a diferença é, um alimenta e o outro é a própria bactéria. Então, o que a gente vai falar é sobre isso, sobre esses alimentos. Bom, e quais são esses alimentos então, que são probióticos, então? Esses alimentos, eles são alimentos fermentados. Então, a gente consegue ter alguns alimentos que vão conter probióticos, outros alimentos que são adicionados e a gente tem também a suplementação de probióticos. Suplementação é um caso mais específico que a gente, depois de tentar de tudo, a gente faz essa suplementação, que é algo mais a nível consultório, né? Mas aqui a gente traz a parte funcional, que é tratar com os alimentos. Então, esses alimentos fermentados, geralmente eles estão presentes no iogurte. Então, para quem pode consumir o iogurte com leite natural, só que precisa ser super natural esse iogurte, ok, se a pessoa não tiver ali uma intolerância à lactose ou uma alergia à proteína do leite, mas eu trouxe aqui, por exemplo, um iogurte vegano. A gente tem aqui uma base vegetal e a gente tem uma adição de fermento lácteo. Então, o que a gente precisa saber se um iogurte vegetal ou um iogurte do leite mesmo, ele é um produto bom? A gente precisa aprender a analisar a lista de ingredientes. Por exemplo, aqui a gente tem um iogurte vegetal e nessa lista de ingredientes vai ter ali a origem, né, que foi feito a base vegetal, esse daqui foi feito da ervilha, e a gente vai ter a lista de ingredientes, vai ter que estar escrito lá fermento lácteo. Então, todo o produto que tiver escrito fermento lácteo, eu tenho aqui um iogurte fermentado. Além do iogurte, a gente tem o kefir, que são alguns gruminhos, né, como se fossem pedrinhas, que a gente consegue fazer tanto na água, com açúcar mascavo, então aquela bactéria, aquelas pedrinhas que são bactérias, elas vão se fermentar através do açúcar. E também tem o kefir de leite, a gente tem o Rejuvelac, que é feito a partir de grãos também, e temos a kombucha, que também é uma outra bebida que é fermentada. Então são alimentos fermentados, lembrando que dá pra gente fazer também o chucrute, através do repolho, uma fermentação em casa também. São alimentos que a gente consegue ter uma fermentação natural e colonizar esse intestino de bactérias benéficas. Então, para quem tem ausência de bactérias benéficas, é necessário esse tipo de alimento, porque ele vai fomentar o aumento dessas bactérias boas, é isso? Exato. A gente faz a manutenção no dia a dia, então é importante que pelo menos a gente tenha uma fonte no dia, para que a gente tenha essa manutenção diária dessas bactérias boas. E se esse paciente, esse indivíduo vir a ter um quadro disbiótico, aí a gente entra com mais probióticos via alimentar e também com a suplementação. Muito bem, obrigado, doutora Aline, pelas dicas de hoje. Amanhã ela volta aqui no programa. Amanhã, você não pode perder. Ela vai falar sobre como fazer uma geleia de ameixa. Olha, não vou perder, viu? E eu espero que você também não. Perdeu algum programa nosso aqui desse quadro? É só você voltar aqui no nosso canal e encontrar a entrevista completa com a doutora Aline. A gente volta então amanhã e agora você fica com o quadro da oração intercessora com os nossos queridos pastores.
Bom dia, querido amigo, querida amiga. Chegamos a mais um momento especial de oração nesta quarta-feira. E eu tenho aqui alguns nomes, né? Nós temos, como eu digo diariamente para você, chega para nós ali dezenas de nomes, centenas de nomes, pessoas mandando seu pedido, né? O seu agradecimento e também aquele apoio ao nosso programa, mas nós queremos ler alguns deles aqui, porque senão vai ficar um bom de um tempo aqui, mas eu quero que você tenha uma certeza, querido, que Deus ouve todas essas orações. Cada pedido, cada momento, cada pessoa que dedicou o tempo para colocar ali, né, em palavras, o seu sentimento, a sua necessidade, ele faz sentir no coração de Deus. Então, queridos, eu trouxe aqui alguns deles, nós vamos fazer o relato, mas nós vamos orar, como eu disse, por todos, tá bom? Então pode ser que seu nome apareça em um desses momentos aqui. A Manuzinha, a Manu, ela diz: bom dia, a paz de Deus por todos nós, que o Espírito Santo ilumine a mente de cada um e entendamos, né, que o melhor lugar do mundo é mais perto do nosso Salvador. Manu, esse é o melhor lugar que nós podemos estar, porque é perto de Jesus, Manu, que a gente vê as nossas falhas, as nossas imperfeições e muito mais a necessidade de buscar mais do exemplo de Cristo em nossas vidas. Também para a gente poder reluzir a luz de Cristo, né? Ser um espelho de Cristo na vida de outras pessoas. Obrigado, amiga. E temos aqui também a Mirlene Albuquerque. Paizinho, ela está fazendo uma oração, como uma oração a Deus. E olha que lindo, gente. Paizinho, te peço em nome de Jesus Cristo, escuta as minhas orações. Senhor, se queres, tu pode. Amém. Mirlene, tenha certeza que Deus quer e que Deus pode. Ele quer tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que seja para exaltação do seu nome, tudo aquilo que vá para fazer a diferença na vida das pessoas, é o desejo de Deus. Tenha certeza que a sua oração, ela fala fundo no coração do nosso Pai. E temos aqui também a Maria de Fátima Carreteiro. Obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Peço que continue orando pela minha filha, Débora. Ela é gestante de 7 meses. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa curá-la de suas enfermidades. E também peço, em nome do Senhor Jesus, que Ele faça esse milagre na vida da minha filha. Maria de Fátima, intercedendo pela sua filha. Sabe, quantas vezes nós nos pegamos orando, torcendo para que as pessoas melhores, que as pessoas sejam curadas, que as pessoas possam mudar de vida, que ela possa ter uma expectativa de vida melhor do que aquela que elas estão, às vezes longe do Senhor, sem o Senhor ao seu lado. Meu amigo ou minha amiga, pode ter certeza que Deus está ouvindo a sua oração, a sua intercessão nesse momento. E temos mais um pedido aqui da Sandra Conde. A Sandra diz: bom dia, um dia feliz a todos. Obrigada, Senhor, por me perdoar a cada dia aqueles pecados confessados. Obrigado por o Senhor me perdoar a cada dia por aqueles pecados confessados. Obrigado pela sua misericórdia. Amém, Sandra. As misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã em nossa vida. E tenha certeza que Ele perdoa você, que Ele perdoa todo aquele que se achega diante dEle, arrependido, com o coração contrito, dizendo: Senhor, renova minha vida. Eu sou pecador, assumi que é um pecador, e, Senhor, eu preciso ser transformado, moldado pelo caráter de Cristo. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. E a você, querido, eu gostaria, antes de fazer oração, interceder por esses pedidos e pelos demais, abrir a palavra do Senhor aqui no Salmo 37, no versículo 4 e 5, que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Querido ouvinte, entrega os teus desejos, entrega as tuas súplicas, coloca diante do altar do Senhor, pede para que Ele faça o milagre, para que Ele faça aquilo que as minhas e as suas mãos não podem fazer. Entrega para o Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Eu gostaria de convidar você nesse momento a se colocar de joelhos, aqueles que puderem, né? Você que está dirigindo aí, lembre-se, não feche os olhos, continua dirigindo, mas ouça essa prece, essa oração de intercessão por você e também pelos nossos amigos que aqui colocaram os seus pedidos. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, entregamos a Ti, Senhor Deus, esses pedidos, essas intercessões feitas de filhos Teus por outras pessoas que desejam a cura, que desejam ali a libertação, que desejam o bem, Senhor Deus, de pessoas que a gente tem algum carinho, que a gente tem um sentimento. E é tão nobre, Senhor Deus, ver aqui amigos intercedendo por amigos,
pais intercedendo por filhos, filhos também pelos seus pais. E é tão lindo, Senhor Deus, saber que o Teu Filho veio aqui pagar o preço pelos nossos pecados e também, Senhor Deus, providenciar a oportunidade, Senhor Deus, que nós tivéssemos uma nova vida, uma vida de esperança, uma vida transformada, renovada, Senhor Deus, pela contemplação daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus é e aquilo que ainda fará na vida de cada um de nós. Entregamos, Senhor Deus, esses pedidos nas Tuas mãos, já ciente, Senhor Deus, de que a Tua vontade é a melhor vontade para nossas vidas. E confiamos de que o Senhor também responde a cada uma dessas orações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pois bem, amigo, pois bem, amiga, agora é o momento de juntos estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. Chegamos ao nosso último programa desta série sobre o maravilhoso Jesus. E hoje nós vamos estudar sobre Jesus no Novo Éden. Vamos fazer uma breve recapitulação? Nós começamos o nosso estudo, essa série, sobre Jesus no Éden. E a gente viu naquela lição, naquele estudo, que Jesus participou da criação divina. Ele estava com Deus. João 1,1 declara isso, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E depois João diz, tudo o que se fez por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Cristo estava na criação. Cristo estava quando Adão e Eva foram criados, colocados no jardim do Éden. Infelizmente, o homem cometeu o ato de desobediência, eles foram expulsos do jardim e a obra do Evangelho é restaurar, resgatar o homem e trazê-lo de volta para o jardim. É por isso que a série começou falando sobre o Éden e vai terminar falando sobre o Éden. Agora Jesus no Novo Éden. O Novo Éden é a terra que será completamente renovada. Como será isso, pastor? É o que você vai entender no estudo de hoje. Pegue a sua Bíblia e se junte a nós. Mas antes de avançarmos, eu queria orar com você, pedindo uma bênção de Deus para o estudo que nós teremos agora. Ora comigo? Pai Santo, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo para estar conosco, que a nossa mente se abra à aceitação e que o nosso coração se abra também, para que nós entendamos a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao tema de Jesus no Novo Éden. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, falam da criação do Éden e de como tudo era perfeito e belo. Você vai lembrar de uma expressão que é comum em Gênesis. E viu Deus que tudo era bom. E depois de haver criado o homem e a mulher, viu Deus que tudo era muito bom. E depois de ter criado tudo, Deus descansou no 7º dia. O homem, criado à imagem e semelhança divina, deveria ser integrado à família celestial. Para isso, ele precisava passar num teste. Não comer do fruto da árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse era o nome da árvore. Mas a história relatada em Gênesis 3 abre então um triste parêntese do pecado em nosso planeta. A perfeição divina, temporariamente, foi obliterada pelas consequências do pecado. Então, o pecado de Adão e Eva permitiu que Satanás se apoderasse do comando desse planeta, por usurpação. É por isso que Jesus vai chamá-lo de o príncipe desse mundo. Só que Cristo veio a esse mundo para destruir as obras do maligno. E o domínio vai voltar para as mãos de Cristo e será dado mais uma vez à humanidade. Então Deus tinha um plano para salvar a raça humana. E qual era o plano? Cristo viria e morreria por nós e restauraria todas as coisas. É o que nós estudamos até aqui, né? A gente viu o papel de Cristo como oferta, como sacerdote, como sumo sacerdote. Nós vimos aqui o fato de que Cristo morreu na cruz para resgatar a todos nós do pecado. E nós também vimos aqui o fato
de que Jesus está agora no santuário celestial, dando sequência a esse maravilhoso plano da salvação. Vimos também que em breve ele vai deixar o santuário e ele vai voltar à terra. Hoje vamos ver um pouquinho mais a respeito desse assunto. Queria chamar a sua atenção agora para alguns textos da Bíblia e nós vamos ver que esse triste parêntese do pecado será finalmente fechado. Durante os acontecimentos de Apocalipse 20, quando pecado e pecadores serão então eliminados. Em João 14, 1 a 3, queria começar com esse texto, Jesus fez uma linda promessa. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, em João 14, 1 a 3, Jesus fez uma clara promessa. Ele viria para nos buscar. O Antigo Testamento apresentou a primeira vinda de Cristo em várias promessas messiânicas e ele veio de fato. Ele cumpriu sua promessa. Se ele cumpriu as profecias messiânicas que falavam da sua primeira vinda, certamente ele cumprirá todas as promessas que falam da sua segunda vinda. Então, quando Jesus declara de que ele voltará, isso é para mim e para você uma segurança muito grande, porque ele certamente cumprirá sua promessa. Aqui em Mateus 24, 30 e 31 nós lemos: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que texto extraordinário! Ele fala a respeito do maior acontecimento da história, a volta de Cristo a essa terra. Jesus mesmo disse que ele virá na companhia de todos os anjos. Em textos como Marcos 13 e Atos 1, nós aprendemos de que a volta de Jesus será pessoal, visível, audível, com grande majestade e glória. Todos verão Cristo voltar. Os céus vai se enrolar como um pergaminho. Os montes e ilhas serão movidos de seu lugar. E nós veremos o Senhor Jesus voltando em glória e majestade. O que vai acontecer em seguida? Você sabe que Jesus voltará para resolver o problema do pecado. E a Bíblia fala de todos os acontecimentos que então terão lugar. O autor de Hebreus disse: estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, ou Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. O autor de Hebreus está falando no capítulo 11 dos heróis da fé. Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, Davi, todos eles esperavam uma pátria superior, isso é, celestial. Essa pátria superior ou celestial é chamada no Apocalipse de a Nova Jerusalém, ou seja, esta nova cidade que Deus irá preparar ou está preparando para todos nós será a morada dos salvos por toda a eternidade. Então, quando Cristo voltar, primeiro os salvos irão para os céus, morar nesta cidade. E depois de 1000 anos, ela descerá aqui para a terra. O Apocalipse 20 descreve essa sequência de eventos e nós vamos recapitulá-la juntos hoje. Então preste atenção. Uma vez que Cristo voltar, o Apocalipse diz que ele volta para dar fim ao pecado. E João escreve assim, Apocalipse 21, 1 a 4. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido.
ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens e com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que texto extraordinário! João está dizendo que a cidade santa vai descer dos céus. E uma vez que ela descer dos céus, ela vai pousar aqui nessa terra. A terra que hoje nós habitamos será a eterna morada dos salvos. Então lembre-se, vamos para o céu, viveremos lá por 1000 anos, veremos um pouquinho desse texto ainda, e depois voltaremos aqui para a terra. Após o término de 1000 anos, de acordo com Apocalipse 20, Jerusalém descerá para a terra. Os ímpios ressuscitarão e tentarão destruir a cidade santa. O que fará Deus? Mandará fogo dos céus e destruirá pecados e pecadores, inclusive o próprio originador do mal, que é Satanás. Em Apocalipse capítulo 20, nós temos uma cena que o profeta descreve, que este fogo que vai destruir Satanás e os ímpios vai purificar o nosso planeta. E o planeta que nós hoje conhecemos voltará à sua beleza edênica. E aqui será a habitação dos salvos por toda a eternidade. Em Gênesis 2:9 diz que Deus criou 2 árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida permitia a eles perpetuarem a vida eterna. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal era o teste, sobre o qual Adão e Eva foram submetidos. Eles falharam e comeram da árvore que era proibida. Jesus veio para resolver o problema do pecado. E agora, quando ele voltar, em mais um passo desse plano da salvação, na realidade, o clímax, a concretização, ele volta para dar a recompensa. Ele vai destruir o ímpio e vai levar os salvos para os céus. E nós, ao sermos levados para os céus, eu, você, essa é a esperança do nosso coração, nós mais uma vez teremos acesso à árvore da vida. É isso que o Apocalipse 22 nos fala. Que lá no céu, quando chegarmos, na Nova Jerusalém, nós vamos mais uma vez nos encontrar com a árvore da vida. E nós poderemos comer do seu fruto. Sim, tudo aquilo que Adão e Eva perderam no princípio será agora restaurado. E nós teremos de volta tudo o que o pecado tirou de nós. Não é maravilhoso pensar nessas lindas promessas de Deus? O profeta Isaías contemplou isso em visão. Contemplou esta nova terra, esse novo Éden. Isaías assim disse: construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor. Eles e os seus descendentes. Sim, a bênção do Senhor estará sobre todos nós. Você já pensou morar nessa terra renovada por Deus? Você já pensou ter a companhia dos seus amados para todos sempre? Você já pensou habitar num local onde não existe mais morte, nem luto, nem dor? Onde todos os dias nós viveremos a plenitude da felicidade? É esse o plano que Deus tem para você. E a grande questão é que eu e você estamos envolvidos em um grande conflito entre o bem e o mal. E o diabo procura cegar todas as pessoas a respeito dessas glórias da eternidade. E o diabo está tendo sucesso, porque as pessoas estão olhando apenas para esse mundo, estão buscando apenas as coisas materiais e estão se esquecendo das glórias da eternidade do mundo por vir. Jesus, ao pensar nessas coisas, fez a seguinte declaração: que dará o homem em troca de sua alma? E ele diz mais: se nós perdermos o céu, podemos ter tudo nessa vida, mas se perdermos o céu, teremos perdido tudo.
Eu e você hoje precisamos refletir sobre esse assunto. É uma questão de salvação, uma questão de vida eterna. Você está vivendo para quê? Apenas para cumprir anos aqui ou você tem um propósito maior? Eu espero que o grande projeto da sua vida seja se preparar junto com a sua família para esse mundo por vir. Isso mesmo, um mundo que fala de glórias eternas e onde Deus nos faz um convite. Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Sim, meus amigos, o convite está sendo estendido a todas as pessoas. Quem quiser. Deus deseja salvar a todos. Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O verso áureo da Bíblia, João 3,16 declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo o que nele crê. É para você, é para mim, é para todos nós que cremos. O céu está sendo preparado para nós. Se eu e você perdermos o céu, nós teremos perdido tudo. De que adiantará as coisas que reunimos nesta vida, se tudo se for com a morte? Agora, por menos coisas que conquistemos nessa vida, por mais difícil que seja a nossa caminhada, se nós estamos dando prioridade ao espiritual e à vida eterna, tudo valerá a pena. Eu queria que você pensasse muito nisso hoje, porque a Bíblia está fazendo para mim e para você um convite. Quem quiser, venha e de graça beba da água da vida. Jesus disse, que Ele é esta água que mitiga a nossa sede espiritual. João contemplou em Apocalipse 22:1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que como claro cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Lembra do rio da vida que estava no Éden? Aquele rio que nascia e se espalhava em 4 braços, Pison, Gion, Tigre e Eufrates? Esse mesmo rio vai estar também lá no céu, nesta nova Jerusalém que Jesus está preparando para todos nós. O rio da vida, a árvore da vida, a vida eterna nos será devolvida. A pergunta é: você deseja um dia beber dessa água? Então precisa aceitar o maravilhoso convite que Jesus nos faz. Paulo diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso mesmo. Deus está preparando algo extraordinário para aqueles que o amam. A grande questão é amar o Senhor Jesus. A pergunta que eu faço hoje é: você está disposto a amá-lo? Você está disposto a abrir o seu coração e entregar sua vida para Ele? Você está disposto a fazer de Cristo o Senhor da sua vida e a partir de hoje caminhar na presença dEle? Você já pensou as maravilhas que Deus está preparando para todos nós? Olha, tudo valerá a pena. A Bíblia descreve que os salvos verão a Deus face a face. Seus rostos brilharão, a glória do Senhor, e viveremos como uma família por toda a eternidade. Que maravilha pensar que um dia eu e você receberemos das mãos de Cristo a coroa da vida eterna e para sempre viveremos na presença dEle. Querido amigo, querida amiga, tome hoje essa decisão e permita que Jesus seja o teu amigo e Salvador. Vamos orar por isso agora? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a salvação nos está hoje disponível. Que nós possamos abrir o nosso coração e Te aceitar como Senhor e Salvador. Que o Senhor nos prepare em cada momento para a Tua volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.